Boa noite a todos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra e a glória. Sejam todos bem-vindos para cultuarmos a Deus nesse momento. Irmãos e amigos do Evangelho, o desejo do meu coração é que todos nós nos acheguemos a Deus mais e mais, para que tenhamos conhecimento e intimidade dele, e possamos dizer como o salmista, no Salmo 34, 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Nós agradecemos ao nosso Deus, porque temos a oportunidade de fazermos o culto nesta noite, em adoração a Ele, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E também para dizer como Jó 42, ele reconhece a grandiosidade de Deus e diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que tenhamos esse conhecimento de Deus e possamos entender que Ele é grandioso em meio a qualquer situação de nossas vidas. Vamos adorar esse Deus grandioso com o ministério de louvor. Esta canção tem por título Perto Quero Estar. Neste instante, você pode fazer a sua oração ao Senhor e pedir para Ele: Senhor, eu quero continuar perto de Ti, porque não há nenhum lugar melhor para estar do que na Tua presença, Te adorando, exaltando o Teu santo nome. Senhor, não nos deixe condicionar a minha adoração a Ti por aquilo que está acontecendo, mas para que a nossa adoração ao nosso Deus venha a ser independente de qualquer circunstância. Vamos cantar. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior me render e te adorar.
tudo em mim, seja tudo em mim. Deus da esperança, estás nos meus sonhos, Deus no meu olhar, Deus no espera, Deus da alegria e na tristeza e na amargura, és minha cura. Seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo és em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo és em mim. Seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Deus da esperança, estás nos meus sonhos, Deus no meu olhar, Deus no espera, Deus na alegria, Deus na tristeza e na amargura, és minha cura. Seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo és em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo és em mim. Seja tudo em mim, 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 seja tudo em mim. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Está tudo bem com você? Você está feliz? Como é que está o seu coração hoje? Nós somos gratos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez nessa noite, poder cultuar ao Senhor e estarmos na sua presença. Sabemos que você está aí na sua casa, no conforto do seu lar, mas em reverência ao Senhor, cultuando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Nesse momento, você que tem o seu dízimo, a sua oferta, e deseja depositar na conta da igreja, está aparecendo a conta aí, essa é a oportunidade. Você pode fazer transferência bancária, você pode fazer um depósito, você pode também procurar a tesouraria, tudo isso com amor, com gratidão no coração, não por constrangimento. Você, amigo, que de repente foi convidado por alguém, está assistindo o culto nesse momento, não sinta-se constrangido a isso. Você também que está, de repente se deparou com esse culto, está assistindo, você é muito bem-vindo e não sinta-se constrangido também. Mas, evidentemente, se você tiver o desejo no coração, com gratidão no coração, faça isso também sem constrangimento, tá bom?
que Deus assim abençoe. Nós louvamos a Deus pela fidelidade do seu povo, e nós queremos orar agora, agradecendo a Deus por isso, agradecendo pelos dízimos, pelas ofertas, agradecendo também ao Senhor pela sua proteção e pelo cuidado dele em nossas vidas. Ao mesmo tempo, estaremos colocando diante do Senhor aqueles que porventura estejam enfermos, estejam doentes, mas que o Senhor esteja restaurando a sua saúde, a fim de que possa desfrutá-la plenamente para a honra e glória do Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Convido você a ficar em pé onde você estiver, ficar de joelho, como você quiser na presença do Senhor, em reverência a Deus. Vamos estar orando nesse momento. Santo Deus e Pai, somos gratos ao Senhor pela Tua fidelidade, ó Deus, somos gratos pela fidelidade do Teu povo. Ó Deus, queremos rogar pelas Tuas bênçãos sobre a vida de cada um, de cada irmão, de cada irmã, que o Senhor esteja derramando a Tua graça, Pai. Queremos Te exaltar, porque o Senhor tem sustentado os nossos lares, o Senhor tem sustentado a nossa casa, o Senhor, ó Deus, tem colocado alimento sobre nossa mesa, ó Deus, nós temos um lugar para dormir, onde nós podemos nos guardar durante a noite. Obrigado, Deus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor, apesar de todas as dificuldades, o Senhor tem governado, o Senhor governa sobre todas as coisas e tem sustentado a Tua igreja. Deus, eu quero rogar por aquele irmão, aquela irmã que estejam agora doente, que está enferma, que o Senhor esteja levantando do seu leito, que o Senhor esteja cuidando, que o Senhor esteja derramando a cura, que o Senhor esteja derramando, ó Deus, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a vida de cada um. Pai bendito, nós Te louvamos pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de servir no Teu reino e na Tua causa. É em nome do Senhor Jesus que nós Te louvamos por isso, Pai. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe. Continuemos cultuando ao Senhor e exaltando o nome do único digno de toda a honra e de toda a glória, o nosso Deus. Me descrever em Teu amor. Começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em Teu amor. Possa me reconhecer, me descrever em Teu amor. Este foi o nosso momento missionário, onde nós podemos ver algumas fotos de entrega de cestas básicas nos povoados de José de Freitas. Nós agradecemos a Deus e na pessoa do pastor Kleber, o presidente da Missão Pro Sertão, que tem realizado essa grande, maravilhosa obra em ajudar as pessoas, principalmente nesse período que estamos vivendo agora. Que Deus abençoe a todos. E nós vamos orar agora, apresentando a vida do pastor Kleber a Deus no momento da mensagem. Deus, nosso Pai amado, nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom. Tu tens nos amado antes da fundação do mundo. Ó Deus, nesse momento nós Te apresentamos o pastor Kleber com a mensagem da palavra de Deus. Usa o Teu servo, usa as pessoas que estarão
assistindo, que estarão compartilhando do culto nesse momento, que estão fazendo parte, ó Deus, da tua igreja reunida, mesmo nas suas casas. Usa através do teu Santo Espírito a todos nós, que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para nos falar nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, é para nós um privilégio muito grande poder louvar e engrandecer o nome do Senhor através da pregação da palavra de Deus. Eu quero aqui expressar minha gratidão pela surpresa no último domingo. Eu me senti honrado ao Senhor e eu quero aqui agradecer a todos pela surpresa. Eu fiquei realmente emocionado, não esperava, sinceramente não esperava, e eu louvo a Deus porque eu me sinto amado por vocês, e isso é algo extremamente importante para mim. É muito bom se sentir amado pela igreja em que você pastoreia. Isso é muito bom. Os dias não estão sendo fáceis para ninguém, mas Deus tem nos sustentado sobre todas as coisas, O Senhor tem derramado graça sobre nós. E hoje nós queremos fazer um fechamento daquilo que a palavra de Deus ela nos mostra ali no Evangelho de Mateus, no término ali das evidências do reino, aonde o Senhor opera grandes milagres. E no capítulo 9 de Mateus, ele vai encerrar não fazendo um milagre, porque ele fez vários milagres aqui e agora ele faz o fechamento. Mateus ele faz um fechamento aqui no Evangelho de algo muito interessante, porque depois dele curar várias pessoas, expulsar demônios, demonstrar sua soberania e autoridade sobre a natureza, quando ele ia atravessando aquele mar revolto com os discípulos, depois dele ressuscitar a filha de Jairo, de curar aquela mulher com fluxo de sangue que estava padecendo há mais de 12 anos. Agora o Senhor, a palavra de Deus nos mostra que depois disso, ele na prática, ele percorria, Mateus vai dizer que ele percorria por todas as cidades e povoados, ensinando o Evangelho do Reino, no templo, fora do templo, em todos os lugares. E isso, meus queridos, nos mostra algo muito interessante, porque aqui o Senhor Jesus nos dá exemplos maravilhosos de como nós devemos nos comportar como cristãos. Quando eu olho para esse texto de Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35, e eu quero convidar você a ler nesse momento comigo, que diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu quero convidar você a orar nesse momento, mais uma vez. Santo Deus e Pai, somos gratos ao Senhor por Tua palavra, e nós queremos aqui, Deus, tão somente honrar o Teu nome, expondo as Escrituras com fidelidade. Ó Deus, fala ao nosso coração nesta noite, fala a cada irmão, a cada irmã. Deus, não nos deixa sair deste momento, ó Deus, da mesma forma como iniciamos, mas transforma os nossos corações. Ó Deus, usa-me como instrumento, simplesmente como instrumento em Tuas mãos, para manifestar, para expor a Tua palavra e manifestar a Tua glória sobre
as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quando eu olho para esse texto, meus irmãos, eu vejo Jesus incansável, um Jesus percorrendo todos os lugares sem se esquecer de nenhum só lugar. Talvez esse texto aqui seja um dos que eu mais li, que mais preguei em cima desse texto. É algo maravilhoso. Quando eu olho para o exemplo de Jesus percorrendo em todas as regiões, é algo maravilhoso. Não tem como não lembrar da tarefa missionária da igreja, de como nós nos esquecemos muitas vezes de muitos. No Brasil, há pelo menos 9 segmentos menos alcançados, que são eles: os quilombolas, os indígenas, os ribeirinhos, os sertanejos, os ciganos, os imigrantes, os surdos, os mais ricos e os mais miseráveis. São os 9 segmentos menos evangelizados no Brasil. Dentre esses 9 segmentos, para a honra e glória do Senhor, nós estamos, pelo menos um deles, nós estamos abordando, que é entre os sertanejos, são os povoados. Os povoados. 1/3 da população nordestina mora nos povoados sertanejos, somando cerca de 14 milhões de pessoas. E 1,5% de evangélicos. No Piauí, isso se reflete. 1/3 da população, que soma um pouco mais de 1 milhão de pessoas, moram em povoados, na zona rural. E sabe quantas pessoas se declaram evangélicos, se declaram servos do Senhor nessas comunidades? 0,5%. Não chegamos nem a 1%. Que não reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador. É um grande desafio para nós, um grande desafio para a igreja brasileira. Números piores do que de países que sofrem perseguição, que são completamente fechados para o Evangelho. Por isso, o Senhor tem nos dado, meus irmãos, a oportunidade de ir aos povoados, de ir lá em Aprazível, de ir em Irapuá 1, Irapuá 2, em Palmeira, em Luanda, e tantos outros povoados que tem naquela região ali de José de Freitas, nos dando a oportunidade de expressar o amor do Senhor, de falar do amor de Deus às pessoas. Nós fomos agora, semana passada, infelizmente não deu para abraçar as pessoas, mas o Senhor nos deu a graça de poder ver alguns deles lá, para a honra e glória de Deus, do Senhor. Precisamos, meus irmãos, orar, rogar por isso, para que o Senhor levante a sua igreja, a fim de que alcance essas regiões. Mas olhando para o texto, eu quero tirar pelo menos 3 lições aqui, dos quais nós precisamos aprender com Jesus. Precisamos aprender o itinerário de Cristo. Jesus aqui nos coloca diante de nós o seu itinerário. Jesus ia nas cidades, povoados, nos templos, fazendo missão integral, realizando a sua missão. O Senhor não esqueceu de nenhum lugar. Talvez alguém se pergunte: mas tem tantas pessoas aqui ao nosso redor, por que nós não evangelizamos por aqui? Precisamos evangelizar aqui sim, senão estaremos sendo omissos, estaremos pecando contra Deus, mas precisamos evangelizar lá também, porque é essa missão que o Senhor nos deu. Jesus percorria toda a região. Veja que aqui Mateus repete o que ele disse antes de relatar sobre os ensinos de Jesus no Sermão do Monte, lá no capítulo 4, no versículo 23 e 25, parece que é uma cópia desse versículo. Jesus percorrendo por
toda a região, por todos os lugares, anunciando o evangelho do reino. Jesus incansável. Nós vimos aqui a atividade abrangente de Jesus. No versículo 25, caracteriza numa consciência quase literal com o que diz lá no versículo 23 do capítulo 4. A atuação, com 4 verbos aqui, a atuação de Jesus, nós vemos porque ele percorre a região, ele ensina, ele evangeliza, ele cura. Essas 4 atividades nos revelam o Cristo que fala e que trabalha, ou seja, a atuação de Jesus com palavras e atos, com ações. Ele não ficou preso no seu discurso. É interessante que quando nós olhamos esse texto, nós olhamos, eu gosto desse exemplo, de que Jesus ele chega diante daquelas pessoas, da população, daqueles homens e mulheres, e começa a ensinar no Sermão do Monte. Mas o Senhor não ficou preso ao discurso, ou apenas ao discurso, à mensagem. O Senhor sai daquele discurso, e começa a praticar. Nós vemos um Jesus operante, trabalhando, agindo, exercendo tudo aquilo que ele havia falado. E ele nos mostra o itinerário, ele traça a rota, ele diz o caminho, ele diz exatamente por onde nós devemos andar. E aqui, Jesus ele não só ficou preso no discurso, mas ele agiu com cuidado pela alma e pelo corpo, caracterizando aqui um real sentido à sua missão, a verdadeira missão integral. Essa é a verdadeira missão integral. Um Jesus preocupado com o ser humano, mas preocupado com a salvação, com a alma também. Nós não podemos negligenciar nenhum e nem outro. Jesus percorria a região, cidades e povoados. Jesus procurava as pessoas lá onde elas estavam. Diferentemente de João Batista, que estava no deserto, que as pessoas iam até ele, Jesus ia até as pessoas, lá nos seus lares, nas suas casas, aonde elas estavam. Jesus estava indo lá, ele ia onde elas estavam, por mais estranhos e inóspitos que fossem os lugares, sejam eles na zona urbana ou na zona rural. O Senhor Jesus estava percorrendo todos esses lugares. Todos esses lugares o Senhor Jesus estava percorrendo. Ele não esperava, ele ia onde as pessoas estavam. Ele não se esqueceu de nenhum lugar. Fritz, ele diz o seguinte, citando Samuel Keller, ele diz que a chave para as almas das pessoas está pendurada em sua casa. Por isso, é necessário ir até elas, procurá-las, em sua vida cotidiana, em suas aflições, em suas doenças e em sua solidão. É necessário ir, é necessário que a mensagem chegue até as pessoas. Hoje podemos tomar como exemplo os povoados que estão sendo esquecidos, até mesmo pelas igrejas nordestinas. Principalmente os lugares inóspitos, que não recebem o auxílio da igreja, que não estão recebendo a igreja. Jesus é o exemplo e nos mostra aonde devemos ir. Ele nos mostra um itinerário prático. O itinerário prático de Jesus nos revela a grandeza da sua missão. E isso foi tão importante, queridos, que ele, antes de ser assunto ao céu, ele deixa conosco, ele deixa com a sua igreja um mapa. Que mapa é esse? Está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. E recebereis poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo,
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aqui, meus queridos, esse mapa foi nos dado de maneira que nem o lugar pode ficar esquecido, mesmo diante das dificuldades. Quem disse que seria fácil? Não é fácil. A missão de Cristo não é fácil. É só olhar para um modelo da igreja em Antioquia, nos capítulos 11 e 12 de Atos, mas daqui a pouco eu quero mostrar um pouquinho sobre isso, que nós vamos ver. A igreja, ela cresce num contexto de dificuldade. Quem diz que a igreja cresce de forma confortável? Ela cresce em um contexto de dificuldade. Agora, Jesus não só percorria de cidade e povoado despretensiosamente. Ele tinha uma mensagem. Ele tinha algo que o texto aqui nos mostra, aquilo que Jesus estava fazendo. E primeiramente, o que Jesus estava fazendo? Ele ensinava. Jesus instrui o povo acerca do reino dos céus, através da exposição da palavra de Deus. Enfrentando inclusive as inconsistências dos ensinos dos fariseus e dos escribas. Como um bom pastor, Jesus foi atrás das suas ovelhas, e as suas ovelhas reconhecem a sua voz e o acompanham. O ensino da palavra é algo importante. Não podemos chegar em um povoado, chegar em uma determinada região apenas para fazer assistencialismo. Isso não foi isso que Jesus nos mandou fazer. Mas Ele nos mandou ensinar. Jesus nos mostra, Ele ensinava. O ensino é algo importante, é prioridade. Em segundo lugar, Ele anunciava as boas novas, Ele proclamava. É chegada a hora, e aqueles que ouvissem a sua voz, o chamado do Senhor, se tornariam cidadãos dos céus, e o reino que existirá de eternidade em eternidade. Meus irmãos, essa era a proclamação do Evangelho. Precisamos proclamar o Evangelho assim como Jesus fez. E em terceiro lugar, o ensino e a proclamação eram acompanhados da ação simultânea de Jesus. Essas ações nós constatamos nas evidências do reino, nos milagres que Jesus realizou, na atenção às aflições do homem, ao cuidar da alma e do físico. Jesus curou. Não só isso, Ele ressuscitou pessoas. Não só isso, Ele matou a fome de muitos. E não só isso, o Senhor salvou. Jesus nos mostra que não podemos fechar os olhos diante da miséria, diante da realidade de miséria em que as pessoas estão inseridas. E até mesmo como se a miséria fosse algo sancionado por Deus, e não é. Pelo contrário, a realidade de miséria em que as pessoas vivem fazem parte de uma sociedade, uma realidade sem Deus, que está mergulhada no pecado, uma realidade de trevas, em que o Senhor Jesus nos ordena penetrar essas trevas, nós como luz e sal da terra. E essas são as palavras que carregamos conosco. Luz e sal. É isso que nós devemos ser como igreja para esse povo. É isso que nós devemos ser. Então, vejam que Jesus não somente nos mostra aonde devemos ir, como também nos ensina sobre o que devemos fazer. Se Jesus é o nosso modelo, nós não podemos abrir mão dessa tarefa. A igreja primitiva entendeu muito bem essa tarefa.
E Jesus quer que você entenda dessa tarefa. O Senhor Jesus quer que você compreenda essa tarefa e realize essa tarefa com gratidão no coração. O que você tem feito para o reino de Deus? Será que o seu exemplo tem sido o exemplo de Cristo, de percorrer todas as cidades e povoados, ou isso tem se tornado um grande fardo para você, a ponto de esquecer do itinerário que Cristo nos ensina? É importante, queridos, que nós tenhamos na nossa mente, em nosso coração, isso que o Senhor Jesus está nos ensinando, tanto na teoria como de forma prática. Meus irmãos, quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos que a igreja primitiva, ela entendeu exatamente essas coisas. Quando nós olhamos os apóstolos, o momento em que eles estavam, que a igreja cresceu, os apóstolos se empenharam no ensino da palavra, constituíram diáconos, porque eles não podiam deixar o ministério da palavra. Quando a igreja foi dispersa, apenas os apóstolos ficaram ensinando, e as pessoas que foram dispersas por todas as regiões da Judéia e Samaria, elas foram anunciando o evangelho, foram anunciando a palavra, porque elas foram, queridos, ensinadas. O ensino da palavra é importante. Precisamos percorrer todos os lugares, todas as regiões, ensinando, proclamando o evangelho, e essas pessoas, esses irmãos que foram dispersos, foi isso que eles fizeram. Foi isso que eles fizeram. Foi isso que eles fizeram. Nós aprendemos no capítulo 11 de Atos, quando nós vemos ali a igreja de Antioquia nascendo, ali a importância do ensino. Nós aprendemos com o modelo de Antioquia que missões é uma obra da soberana graça de Deus. Aqui está revelada a importância do ensino. No capítulo 11, a partir do versículo 22, nós vemos ali a importância do anúncio, porque ali nós aprendemos com o modelo de Antioquia que missões acontecem com a cooperação e a responsabilidade da igreja local. A igreja enviando, ela envia Barnabé para ajudar, para auxiliar. A igreja cooperando com a obra do Senhor, enviando missionário para onde? Aonde precisa. Nós aprendemos com esse modelo aqui a importância e a ação prática. Antioquia, ela nos mostra que, independente das circunstâncias econômicas ou ministeriais, ou até mesmo política, a partir do capítulo 13, versículo 1 a 4, nós vemos que a igreja continuava triunfando. O envio de Paulo e Barnabé para a obra que o Espírito Santo havia chamado é precedida de uma narrativa que nos ensina que as circunstâncias não podem determinar a agenda missionária da igreja. E há três coisas, eu já falei isso aqui na igreja, há três coisas que comprovam isso. Primeiro, a provisão profética era economicamente desfavorável. O que havia, Atos capítulo 11, versículo 27 e 28, havia uma profecia de escassez, e haveria fome, tempos difíceis, de economia completamente quebrada, não diferente do que nós estamos ouvindo hoje. O que se anuncia, o que prenuncia, é que a economia está quebrada, está quebrando, escassez. As previsões é que nós enfrentaremos tempos difíceis. Essas são as previsões do tempo atual, mas nós aprendemos com Cristo que isso não altera a agenda do Senhor. Em segundo, a realidade ministerial ali era um desafio para qualquer vocacionado, no capítulo 2, versículo 2, nós vimos que depois que o apóstolo Tiago foi decapitado, um dos principais pastores da igreja, era uma situação complicadíssima para que o evangelho pudesse dar continuidade. Era um cenário de insegurança. O contexto político, esse era um cenário de insegurança. Será que nós não estamos vivendo algo parecido já há muito tempo em nossa nação?
Havia uma hostilidade contra a fé cristã, em que a liberdade religiosa era constantemente ameaçada. O resultado disso eram tribunais, igrejas sendo perseguidas, injustiças, prisões, tortura, martírio, muito sofrimento. Mas, em meio a toda essa situação, é importante ressaltar, queridos, que enquanto os problemas aconteciam, Deus agia de forma graciosa e poderosamente, provando que Ele continuava no controle, que o Senhor exerce o governo sobre todas as coisas. Não tenha dúvida disso, queridos. Deus, nesse momento aqui no capítulo 11, versículo 29 e 30, Deus está promovendo generosidade nos corações, de modo que a igreja entendia que coisa era melhor dar do que receber. A igreja estava sendo generosa, a igreja estava ajudando um ao outro, a igreja crescia dessa forma, de forma generosa, em generosidade. Nos capítulo 12, versículo 5, e o capítulo 13, no versículo 3, nós vemos que Deus está levantando a igreja para orar em meio às perseguições. É algo que o Senhor Jesus vai falar aqui também. A igreja precisa orar, irmãos, por trabalhadores, a igreja precisa interceder ao Senhor. Nesse momento aqui nós vemos que a igreja orando, cadeias se abrindo, nós vemos um mover do Espírito Santo ali em meio à igreja, agindo no meio do seu povo, fazendo com que a igreja se prostrasse diante do Senhor, diante do seu governo. Nós vemos que Deus está intervindo de forma soberana aqui nesse meio, e o mais importante está lá no capítulo 12, versículo 24 de Atos, que diz que em meio a todos os desafios, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. A igreja não pode pautar a sua agenda pelas circunstâncias, pois afinal, o Deus da igreja é o Deus cujo governo não está sujeito às circunstâncias econômicas, políticas ou religiosas. Portanto, à luz do capítulo 11 e 12 de Atos, Lucas parece nos ensinar o quanto o Espírito Santo está no centro e que menos importa são as circunstâncias. E aí muitas vezes nós achando que a igreja, o templo, pelo fato do templo estar fechado nos dias de hoje, nós não podemos anunciar o Evangelho. A mensagem não está isolada, queridos. Você aqui que está, olhe para mim. A mensagem não está isolada. Não ache que porque você não pode temporariamente visitar alguém, ir na casa de alguém, falar do Evangelho para alguém, você não pode falar do amor de Deus para ela. Assim como essa mensagem está chegando para você, você pode usar o seu aparelho celular para ser bênção nas mãos do Senhor. Consagre as suas redes sociais. O que nós estamos vendo no dia de hoje é um povo desesperado, um povo que parece que não conhece a Deus, até mesmo crentes que parece que não conhecem a palavra do Senhor, estão perdendo tempo com discussões vãs que não vão chegar a nenhuma resolução. Discussões em rede social é perca de tempo, porque você vai discutir e não vai chegar a lugar nenhum. Nenhum resultado você vai obter. Mas a partir do momento em que você usa esses instrumentos para ser instrumento da graça de Deus, para anunciar o Evangelho, para falar do amor de Deus, para anunciar as boas novas, para mostrar a ação do Senhor em meio ao caos que está instaurado, você promove esperança nos corações das pessoas. A igreja precisa agir dessa forma. Em tempo de escassez, isso não altera a agenda de Deus. Precisamos continuar cumprindo o ID. Consagre o seu Instagram, consagre o seu Facebook, consagre o seu Twitter, consagre o seu WhatsApp, consagre o seu telefone, o seu computador, consagre ao Senhor para ser instrumento da graça de Deus e levar esperança para as pessoas que estão aflitas. E isso nós aprendemos no segundo ponto. Precisamos aprender a olhar como Cristo. Jesus vê as multidões e sente compaixão por estarem aflitas e sem direção.
O tempo nos parece fazer indiferentes diante dos desafios que temos. E Jesus nos mostra a sua sincera compaixão com o povo. Ele viu o povo. Talvez o nosso problema seja que nós não estejamos vendo o povo. Talvez o seu problema é que você não esteja vendo o povo. Mas Jesus olha para o povo e vê a sua dificuldade. Enquanto os fariseus diziam, lá no João capítulo 7, versículo 49, os fariseus diziam: o povo que não sabe nada da lei é maldito. Eles diziam isso, que o povo que não sabia nada da lei era maldito. Eles condenavam o povo. Jesus, ele vai mostrar, no contrário disso, um sentimento completamente diferente. E é esse olhar de Jesus que precisamos espelhar, que precisamos imitar. O olhar de Jesus reflete a sua natureza, a sua majestade, reflete o que Ele quer de nós. Havia miséria, havia injustiças, havia doenças e males os mais diversos, mas o que fez Jesus se retorcer com um sentimento forte de compaixão foi a doença da alma das pessoas. O povo era carente de consolo e de confiança, fé, amor e esperança, coisa que a maioria não conseguia enxergar ou não consegue enxergar. O povo continua assim, meus queridos, carente, sem direção, necessitando de consolo. O que nós estamos fazendo como igreja para levar esperança? O Senhor ver com um olhar de amor de Salvador, condoía-se imensamente. Isso precisamos aprender com Jesus. Quem se aproxima de Cristo deve entender essa posição de servo. O Senhor olhou e viu pessoas perdidas. E nós, o que nós estamos vendo? Quando passarmos a olhar como Jesus, a enxergar como Jesus, quando aprendemos a olhar como Jesus olhou para as pessoas e nos ensinou de forma prática, a compaixão se converterá em prática, no exercício de anunciar a mensagem que salva e liberta, que devolve ao homem a esperança da eternidade. Talvez muitos se perguntam por que. Muitos se perguntam para mim muitas vezes por que eu que nasci na zona urbana, eu tenho meu coração completamente voltado ao povo sertanejo, eu tenho uma preocupação enorme com o povo que está lá esquecido, sem o Senhor. Não sou eu. Quantas e quantas vezes eu luto, às vezes é luta, irmãos, às vezes eu estou muito cansado. Você acha que você pegar o carro, você ir para os povoados, você anunciar o Evangelho, mas quando eu penso nas pessoas, esse é um sentimento que só o Senhor pode nos dar. Porque eu penso que se eu não for, quem vai? E essa é a responsabilidade que o Senhor nos deu. E muitos de nós estamos dizendo não, estamos fugindo, estamos como Jonas, fugindo, tentando fugir da presença de Deus, tentando fugir da responsabilidade. Nós precisamos ser movidos por um sentimento de compaixão que só o Senhor Jesus pode nos dar, e o Senhor está nos dando esse exemplo. O mundo precisa ser visto dessa forma, com os olhos misericordiosos de Cristo. Precisamos olhar para o mundo com os olhos de Cristo. Essa figura do rebanho desgovernado, esgotado e prostrado no chão, é tirada lá de Ezequiel, capítulo 34, e de Zacarias, capítulo 11. Aqui Fritz, ele cita, interessante, ele cita um autor chamado Ivande, que ele diz o seguinte: o rebanho sem pastor é perseguido por animais ferozes, por enxames de insetos, dilaceram-se em espinhos e matagais, e finalmente jaz exaustos em terra. As ovelhas estão
esfoladas, estão prostradas ao chão. Não obstante, a ilustração contém uma indicação secreta para a salvação, pois foi suscitado o bom pastor. A promessa de Deus se cumpre em Jesus Cristo. A forma de olhar para as pessoas, a forma como nós olhamos para as pessoas, deve ser a mesma forma como Jesus olhou para elas aqui nesse texto, com compaixão. Em terceiro e último lugar, nós precisamos aprender a urgência da missão de Cristo. Versículo 37 e 38, Jesus nos mostra a necessidade de trabalhadores para o campo e pede que roguem para a missão que é urgente. O Evangelho precisa chegar não somente às sedes das grandes cidades, mas precisa chegar nos povoados. Jesus nos mostra aqui, precisa ser ensinado no templo, precisa ser ensinado na cidade, nos povoados, em todos os lugares. Ele mostra que há urgência e prevê as dificuldades nos dias atuais, porém revela uma mensagem de esperança. O olhar de Jesus nos mostra uma colheita grande. O povo estava em meio à angústia, falta de direção, sôfrego, mas prontos para serem colhidos. E esse tempo continua. Jesus veio e nos disse: a promessa de Deus se cumpriu, Cristo veio. A colheita é feita mediante o ensino da palavra, o anúncio do Evangelho, a proclamação do Evangelho. Hoje é tempo de salvação, é tempo de colheita. Precisamos anunciar o Evangelho com toda a nossa força, com todo o nosso vigor, com tudo aquilo que somos, conforme aquilo que o Senhor Jesus nos chamou. Precisamos continuar anunciando o Evangelho. O texto vai dizer que o Senhor dirigiu aos seus discípulos e disse que a seara era grande, mas pouco eram os ceifeiros. E ele diz para que roguemos. Jesus pede para orar para que esses ceifeiros sejam jogados na colheita. É isso que o texto original ele quer dizer. Jesus pede para rogar, orar. No original a palavra é bem forte, diz que devemos orar para que os lance para fora na sua colheita. Ele fala que com dureza e não como coitadinho, ou seja, os ceifeiros já existem, só precisam ser jogados para fora do seu conforto, da sua comodidade, para fazer jus ao nome de igreja, que é chamados para fora. O texto, quando o Senhor Jesus diz para rogar para que trabalhadores sejam jogados na seara, para fora na seara, que sejamos arrancados de dentro dos templos. Talvez esse tempo, queridos, foi necessário para nós aprendermos que o Evangelho deve ser pregado não é só aqui dentro do templo, mas deve ser pregado em todos os lugares, aonde você está, inclusive no uso das suas mídias sociais. É isso que o Senhor quer de nós. Se nós não fizermos isso, se nós não aprendermos com Cristo, nós não estamos fazendo absolutamente de nada. De que está servindo o Evangelho para nós? Se nós não aprendermos com Cristo, nós estaremos sendo inúteis no seu reino. Inúteis. Precisamos orar com sinceridade. O próprio Deus colocou isso em nossas mãos. Isso é muito bom, pois assim nos tornamos cooperadores em sua obra. Toda grande obra, meus queridos, é precedida de oração. Não existe grande obra sem oração. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, eu gosto muito de olhar para Neemias, um grande estrategista, um estadista, um homem que foi dotado de grande sabedoria, que soube coordenar pessoas, mas ele não fez nada disso sem antes se colocar diante do Senhor, na dependência do Senhor, porque ele sabia que sozinho ele não conseguiria. Precisamos rogar, não só para que o Senhor lance para fora na seara as pessoas, o seu povo, mas que o Senhor nos lance lá também.
através da oração, que a igreja será lançada para fora e fará jus ao seu nome. É através do exercício da oração que exercemos o grande trabalho de colheita e diaconia, com um coração completamente grato. Temos a palavra, precisamos apenas da ação. Cristo é o nosso exemplo. Cristo é o nosso exemplo. Eu gostaria de concluir dizendo, queridos, que Jesus nos mostra na prática, e é nosso maior exemplo de missões. Ele mostrou que o Evangelho não deve ser apenas falado, mas deve ser praticado, deve ser vivido. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6 diz: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Que possamos andar como Jesus andou, em todos os lugares, sem esquecer de nenhum desses lugares, ensinando, proclamando, anunciando o Evangelho, atendendo pessoas e principalmente tendo compaixão de cada uma delas. Que possamos entender que a missão do Senhor é urgente e ela depende de nós, porque assim o Senhor quer que nós façamos a sua obra, em nome do Senhor Jesus. Que nosso coração seja movido a isso, queridos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai, somos gratos ao Senhor por Tua palavra, por Tua mensagem. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos guardado. Ó Deus, queremos aqui diante do Senhor. E esse é um desafio, ó Deus, que está sendo posto para a Tua igreja hoje. Hoje, Senhor, está sendo posto esse desafio de consagrarmos as nossas mídias sociais para o louvor da Tua glória, Senhor. O templo está fechado temporariamente, mas a mensagem está livre e precisa ser proclamada através de nós. Que nós sejamos instrumento em Tuas mãos, ó Deus, para anunciar o Teu Evangelho. Não permita que venhamos entrar em discussões vãs, mas que as nossas redes sociais sejam instrumentos de graça, de salvação, de esperança para as pessoas que precisam ouvir. Assim, Pai bendito, continua nos abençoando como igreja, para que continuemos servindo ao Senhor e cumprindo com a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém. Uma boa noite a todos.